Olá, pessoal. Eu sou a professora Elisângela e no vídeo de hoje vou ministrar uma aula sobre crase. Vamos lá? A crase é um processo fonético resultado da fusão da preposição a com o artigo definido a, por exemplo, ir à escola. Quem vai, vai a algum lugar, certo? Então, aqui, percebam que o substantivo escola pede o artigo a. E para não haver a repetição, né, da preposição a com o artigo, nós utilizamos a crase. Também com o pronome demonstrativo. Refiro-me a que venceu. O fonema inicial dos pronomes demonstrativos, aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo. Por exemplo, não resisti àquele sabor. A crase é representada na escrita por um acento grave, esse acento aqui que vocês estão vendo, sobre a vogal A. Quando o acento grave deve ser usado para indicar crase? Vocês sabem? Bom, antes de palavra feminina, quando a palavra regente exigir a preposição a, quando a palavra regida admitir o artigo a. Exemplo: da janela da cozinha, as mulheres assistiam à cena. Então, percebam que aqui nós precisamos utilizar a preposição a, porque quem assiste, assiste a alguma coisa, né? E veja que o substantivo ele é feminino, então nós utilizamos, nesse caso, nós podemos utilizar a crase. Veja que ele pede um artigo a, né? A cena. Principais casos de crase. Para indicar horas ou parte do dia, por exemplo, à tarde irei estudar e às 5 horas irei dormir. Para indicar moda ou maneira, por exemplo, escrita a Camões. Mas, professora, a senhora acabou de dizer que nós utilizamos a crase antes de palavras femininas. Mas vejam que aqui está se referindo à maneira de Camões, né? Então, para resumir, a gente só utiliza aqui a crase, fica subentendida, né? Que nós estamos falando maneira de Camões, certo? Antes de locuções adverbiais, a risca, a parte, a espera, a queima-roupa. Antes de locuções prepositivas, por exemplo, a força de, a custa de, à espera de. Antes de locuções conjuntivas, à medida que, à proporção que. Alguns casos particulares. Com a palavra casa, quando indicar estabelecimento comercial ou estiver seguida de adjunto, corri à casa de Isabel. Então, nesse caso, nós utilizamos crase. Porém, não ocorre crase se tiver sentido de residência, lar. Por exemplo, chegamos à casa antes de 9 horas. Com a palavra terra, seguida de especificação, estávamos ajustados à terra de Portugal. Veja que ele, ela serve para especificar, né, qual terra, a terra de Portugal. Mas não ocorre crase se tiver sentido de oposição a mar. Por exemplo, desci a terra para esperar a maré. Então, aqui está supondo, né, a mar. Com a palavra distância, quando significa na distância ou estiver determinada. Por exemplo, não ameis a distância. Eu estava à distância de 100 metros da praia. Veja que, né, nós estamos especificando, né, a distância. A opção prepositiva, até a, seguida de palavra feminina. Então, nós utilizamos. Então, até a hora da viagem, ele ficou comigo. Com os pronomes relativos a qual, as quais, se o antecedente for feminino, certo? Por exemplo,
Ele era indiferente à felicidade a qual todos almejavam. Com o pronome relativo que, antecedido do pronome demonstrativo a ou as. Amei sua jaqueta. A que você comprou no brechó. Emprego facultativo da crase. Antes de pronomes possessivos femininos. Então, se você utilizar perfeito, se não utilizar, tá ok também. Por exemplo, nosso filho saiu mais a tua família do que a minha. Então, nesse caso, é opcional. Antes, dos nomes personativos femininos, expôs a Maria a sua indignação. Então, aqui nesse caso também é opcional, certo? Casos em que não há crase. Antes dos nomes masculinos, por exemplo, voltamos a remo. Então, aqui nós não utilizamos. Antes de nomes femininos, o plural, empregados sem artigo. Nunca foi chegada a criança. Veja que aqui o substantivo está no plural e não está acompanhado de um artigo concordando, né? Antes do artigo indefinido, tive de ir a uma entrevista de emprego. Veja, então, nesse caso, nós não utilizamos a crase. Antes dos pronomes pessoais e de tratamento, exceto senhora, senhorita, dona, por exemplo, basta confessar-se a si mesma, comunicar a Vossa Excelência. Então, não utilizamos crase. Antes dos pronomes indefinidos e dos demonstrativos, esta e essa. Não chegou a nenhuma conclusão. Então, nós não utilizamos a festa, a esta hora ela já partiu. Também não utilizamos nesse caso. Locuções adverbiais constituídas de palavras repetidas. Gota a gota, frente a frente, fiquei cara a cara com o ladrão. Então, nesses casos nós não utilizamos. Vejam que há aqui a repetição, né, de palavras. Antes de expressões ou locuções adverbiais de instrumento, acabou com a festa, a faca e quase se machuca. Percebam que aqui a faca, né, é um instrumento. Então, nesse caso, nós não utilizamos crase. Antes dos pronomes demonstrativos, quem e cujo. É aquela pessoa a quem dedico meu afeto. Percebam que está se referindo à pessoa, né, mas nesse caso aqui nós não utilizamos o sinal indicativo de crase. Antes de nomes de cidades que se empregam sem artigo. Por exemplo, amanhã vou a Paris. Porém, se o nome da cidade for empregado com artigo ou a cidade estiver particularizada, o acento é obrigatório. Amanhã vou a Paris, os museus. Vejam que aqui ele está, museus aqui está especificando, né? Cidade, Paris. Então, por hoje é só, pessoal. Espero que tenha ajudado e até a próxima aula.